Olá pessoal, bom dia. Bom, dando prosseguimento à sequência de vídeos que eu venho postando na internet, né? O tema deste vídeo aqui é o seguinte: os elementais. Então veja, na natureza existem as forças espirituais dos elementos e as criaturas espirituais. As criaturas espirituais da natureza existem nas águas, florestas e entre os animais. Essas são as mais comuns. Na escala evolutiva, alguns desses seres parecem estar próximos dos humanos e têm entendimento a ponto de se relacionarem com algumas pessoas dotadas de desenvolvimento parapsíquico. Então, olha, eu vou fazer uma pausa aqui para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre isso aqui que eu li, né? Então veja, para quem não conhece, assim, resumindo, elementais são seres da natureza, digamos assim, né? Agora, algumas pessoas dotadas de desenvolvimento parapsíquico, né, paranormal, digamos assim, né, conseguem conversar com eles. Então eu vou dar prosseguimento aqui e vou contar, isso aqui vai servir de alerta para quem pretende aprender sobre isso, se desenvolver, né? Porque tem gente que tem potencial a ser desenvolvido. E os cuidados que a pessoa deve tomar, né? Eu vou passar o que aconteceu comigo, né? Então a pessoa deve tomar cuidado, né? Tá certo? Procurar usar os seus conhecimentos para o bem, né? Tá certo? Então, olha, lembrete. Dependendo da maneira como usarmos os nossos poderes paranormais, depois seremos cobrados. Então, dependendo da maneira que a gente usar os poderes paranormais, depois a gente vai ser cobrado. Então, às vezes nos deparamos com situações e circunstâncias extremas na vida, mas vale o esforço antes de explodir. É aquele contar até 10 antes de perder a cabeça. Então, às vezes a pessoa tem essa capacidade de lidar com as forças da natureza. Tem gente que sabe lidar com isso, tá certo? Mas se a pessoa tiver de se prejudicar, a pessoa deve se prejudicar, mas não deve prejudicar os outros usando os seus poderes paranormais, né? Porque às vezes a pessoa é desenvolvida, né, tem conhecimento e sabe lidar com essas criaturas e com as forças da natureza. Eu apenas vou relatar o que eu fiz numa vida passada minha, né? Então a pessoa tem que contar até 10, porque é difícil também a gente estabelecer um pré-julgamento. Tem situações que são muito críticas, extremas, e às vezes a pessoa, por mais controlado, perde a cabeça. Mas a pessoa deve usar a sua força física, né, em certas situações e agir dentro da lei, né, como legítima defesa, mas não usar os seus poderes paranormais. Tá certo? A pessoa não deve nunca usar os seus poderes paranormais para poder tomar certas atitudes. Então, olha, que nem eu falei, mas são coisas para se pensar, porque é difícil estabelecer um pré-julgamento. São situações muito críticas que acontecem na vida das pessoas, né? Então, olha, um relato. Quando eu era jovem, fui informado por amigos que pesquisavam espiritualidade que numa vida passada tinha sido um mago e lidava com elementais. Então, veja, eu lidava com essas criaturas da natureza. Tá certo? Eu conseguia dialogar, interagir com essas criaturas, né? Então, naquela vida, eu conheci uma mulher que tiveram um desentendimento com um homem. E este morreu por um motivo que agora eu não consigo lembrar ao certo. Então veja, naquela época, naquela encarnação que eu fui mago, né, eu conheci uma mulher. Ela está encarnada hoje e quando eu era jovem eu conheci ela pessoalmente. Tal, né? Então naquela vida passada, aquela mulher ela teve um desentendimento com um homem e aquele homem também está reencarnado hoje. Então veja bem, aquela mulher que eu conhecia, que era amiga minha, parece-me que ela tirou a vida dele exatamente com poderes assim sobrenaturais, né? Tá certo? Foi algo assim, alguma coisa, não consigo me recordar ao certo. Bom, o fato é que aquele homem morreu. Tá certo? Então olha, depois de morto, o espírito daquele homem ficou atormentando aquela mulher, que era amiga minha. Até que a mesma se suicidou, né? Então, olha, estando os dois já no plano espiritual, né? Veja, já estavam os dois desencarnados, porque a moça matou o homem, né? E o homem também ficou até infernizando ela até que ela se suicidou, né?
Então, estavam os dois já no plano espiritual. Tá? Então, aquele espírito daquele homem, juntamente com outros obsessores, passaram a infernizá-la sem parar. Então, eles ficavam judiando dela, lá no mundo espiritual. Né? E eu, como mago, né, eu entrava no mundo espiritual e via aquilo. Eu queria fazer alguma coisa para acabar com aquele sofrimento daquela moça, né, que era minha, tinha sido minha amiga aqui. Né? Então, eu, como mago, sabia o que estava acontecendo com ela e tomei as dores dela para mim. Para acabar com aquela infernização sobre o espírito da moça, falei com os elementais e disse-lhes o seguinte, que daria energia para eles se me ajudassem a deter aquele espírito principal que infernizava a moça no plano espiritual. No que eles concordaram. Então eu pedi para eles, eu fiz um acordo com os elementais, falei, olha, se vocês derem um jeito naquele espírito que está atormentando a moça, eu dou energia para vocês. Então veja, o que é perder a cabeça, as loucuras que acontecem. Então, os elementais pegaram aquele espírito que estava infernizando a moça, o espírito daquele homem que havia sido morto pela moça, que estava atormentando ela juntamente com outros obsessores. Então, os elementais no plano espiritual pegaram aquele espírito e prenderam ele numa árvore. Então, olha, e prenderam numa árvore e assim ele ficou durante muito tempo, ele ficou séculos preso numa árvore. Os elementais prenderam aquele espírito e deixaram ele preso numa árvore. Os outros espíritos que também a atormentavam, quando viram os elementais aprisionarem o espírito principal, fugiram atemorizados. Então os outros que estavam infernizando a moça também assim, o espírito da moça, fugiram com medo. Então olha, consequências daquela atitude minha de pedir para os elementais dar um jeito naquele espírito, naquela situação toda, que aquilo foi um drama, uma loucura, né? Então olha, o espírito do homem que ficou preso na árvore, depois de solto veio atrás de mim. Os elementais vieram cobrar as energias que eu havia lhes prometido. Então veja bem, a moça deixou de ser o alvo daquele espírito. Eu comprei a briga e o espírito depois veio cobrar de mim, aquele espírito que tinha se envolvido naquele problema todo com ela, tudo mais, tal, né? Tá certo? Então ele ficou preso numa árvore, os elementais prenderam ele e depois vieram atrás de mim cobrar, né? Veja, eu comprei a briga, né? Então, aquele espírito que ficou preso na árvore por muito tempo sabia que eu era o autor daquilo tudo e que eu o prejudiquei em termos de evolução. Olha, eu prejudiquei ele em termos de evolução, ele ficou sem evoluir espiritualmente, né, por causa das reencarnações, tá? Ele ficou séculos preso na árvore, né? Então, ele deixou a moça de lado e veio atrás de mim logo que conseguiu soltar-se da árvore para que eu arrumasse a sua vida. Então ele veio me cobrar. Então, os elementais também vieram cobrar a energia que eu havia lhes prometido. Então, olha, durante muitos anos eu pude constatar quando aquelas criaturas enfiavam como se fossem presas nas minhas pernas e sugavam a minha energia. Aquilo causava um terrível mal-estar, mas eu nada podia fazer, apesar de saber o porquê daqueles acontecimentos. Eu apenas aguardava até que aquelas criaturas saciassem a sua sede de energia e fossem embora. Eu notava que aquela estranha vampirização era algo muito diferente, e tudo levava a crer que tratasse dos tais elementais, mesmo que eu não os visse através da clarividência. Então veja, durante muitos anos eu percebi quando algumas criaturas, eu não via, mas eu percebia, eu já sabia, já tinha sido informado, né? Tudo levava a crer que tratava daqueles tais elementais, porque eles enfiavam tipo de umas ventosas, umas presas nas minhas pernas, assim, eles enfiavam nas minhas pernas e ficavam chupando energia. Era um tipo de uma vampirização, mas era algo muito diferente. Então tudo me levou a crer que tratava mesmo dos tais elementais, né? Então olha, já faz alguns anos que aquilo parou de acontecer, então aquilo por algum motivo parou. Eu não sei se eu já paguei minha conta para os elementais e tal, porque eles pararam de me vampirizar. Mas tudo levava a crer que tratasse mesmo desses tais elementais. Aí eu não cheguei a ver assim, mas eu percebia quando aquelas criaturas enfiavam umas presas nas minhas pernas para chupar minhas energias, né? Devido àquele acordo que eu fiz naquela vida, né? Então, olha, os amparadores. Então, olha, os amigos avisaram-me na época que os amparadores estavam tentando soltar aquele espírito da árvore e que ele viria atrás de mim. Então, olha, eles falaram para mim, ó, se prepara que eles vão soltar ele lá daquela árvore, ele vai vir atrás de você, né? Tá certo? Isso aconteceu de fato. Deu muita dor de cabeça e ele estava com muita raiva e ódio de mim, mas eu fui socorrido mais uma vez, né? E ele reencarnou e deu tudo certo depois de muito sofrimento. Tá? Então, cuidado com os poderes, ao usar os poderes paranormais, né? Tá certo? É um alerta. Então, bom dia.